Fala pessoal, bem-vindos a mais uma revisão clínica. Para vocês, futuros residentes e colegas que vão atuar ou já atuam na linha de frente, dominar a identificação de bacilos gram-negativos não é só um detalhezinho acadêmico, tá? É literalmente uma questão de sobrevivência dentro do ambiente hospitalar. O que a gente vai ver aqui hoje é o que define o sucesso na transição daquela análise minuciosa na bancada do laboratório até a terapia decisiva lá no leito do paciente. O nosso roteiro hoje é bem direto. A gente vai passar pelas propriedades das enterobactérias, patógenos de E. coli, salmonella e shigella, oportunistas nosocomiais, pseudomonas e BGNF e fechar com diagnóstico e controle. Começando pela parte 1, propriedades das enterobactérias. Bom, todo mundo precisa ter esse perfil laboratorial de base muito fresco na memória. Sabe aquele perfil que você bate o olho na triagem e já tem que reconhecer? É esse aqui. A identificação de um bacilo gram-negativo que fermenta a glicose e, isso é absolutamente crucial, tem o teste de oxidase negativo, é o primeiríssimo passo para a gente afunilar o diagnóstico quando o paciente está lá num cenário de infecção grave. Agora, o fascinante mesmo é como essas estruturas de superfície funcionam. A famosa tríade O, H e K. Elas têm uma função dupla incrível. A cápsula que está ligada ao antígeno K e os pilis são basicamente as armas primárias da bactéria para fugir da fagocitose e grudar no tecido do hospedeiro, o que aumenta muito a resistência. Mas ao mesmo tempo, essas mesmas armas são os nossos principais marcadores no laboratório para fazer a sorotipagem. A gente usa a arma deles contra eles mesmos. Parte 2. Patógenos E. coli. Vamos falar do membro mais comum desse grupo. A diarreia causada por E. coli não é toda igual, né? Se a gente correlacionar os patótipos com a clínica, os mecanismos variam drasticamente. Enquanto grupos como a ETEC usam enterotoxinas termoestáveis para causar aquela diarreia secretora clássica no intestino delgado, grupos como a E e C já vão para agressão física, invadindo e destruindo as células epiteliais do cólon. O resultado? Uma disenteria severa. E aí a gente chega na temida toxina Shiga. A presença dessa citotoxina é um divisor de águas. Ela altera radicalmente o jogo da infecção, porque ela simplesmente paralisa a síntese de proteínas nas células do hospedeiro. Ou seja, ela pega um quadro que começou como uma diarreia aquosa e transforma numa colite hemorrágica profunda. E o pior, com um risco altíssimo e iminente de evoluir para insuficiência renal por causa da síndrome hemolítica urêmica. É emergência pura. Parte 3, salmonella e shigella. É muito bacana ver como a estrutura da bactéria dita o que ela faz no paciente. A salmonella tem flagelos, então ela é móvel, tem antígeno H positivo. Ela cruza o revestimento intestinal, se espalha pelo sistema e consegue a proeza de sobreviver dentro dos macrófagos. Já a shigella fica parada. É imóvel, antígeno H negativo. Ela não se espalha da mesma forma. A invasão e replicação dela é estrita ao tecido do cólon, gerando inflamações e ulcerações focais bem severas. Pausa para um dado que é um baita alerta epidemiológico. 60%, surpreendente 60% dos casos de shigelose afetam crianças com menos de 10 anos. Então, se você está lidando com creches, escolas, a atenção ao controle de surtos tem que ser redobrada, com certeza. Lá na bancada, a escolha do meio de cultura certo é o que salva vidas no diagnóstico rápido. Se a gente comparar o agar maconque com o agar SS, a sacada é perceber que a shigella não fermenta lactose. Isso cria colônias transparentes, translúcidas. É um contraste visual direto e limpo em relação aos outros micro-organismos. Dando uma olhada na progressão da peste bubônica pela Yersinia pestis, a gente vê que ela usa uma cápsula antifagocítica para sobreviver e até induzir a morte dos macrófagos, o que leva à formação daqueles bubões linfáticos dolorosos. E aqui vai um truque clássico de laboratório para a Yersinia. Essas espécies costumam ser móveis em temperatura ambiente, mas ficam imóveis a 37 graus. Além disso, guardar as amostras no frio, aos 4 graus, melhora bastante as taxas de isolamento seletivo. Fica a dica. Parte 4. Oportunistas nosocomiais. Saindo da comunidade e entrando no hospital, os oportunistas são uma ameaça gigantesca nas UTIs. A gente precisa distinguir esses caras rápido em amostras de sangue ou urina. Por um lado, você tem cepas de E. coli destruindo o trato urinário ou causando meningite neonatal. Por outro, tem a Klebsiella pneumoniae, que ostenta uma cápsula super espessa e causa aquela pneumonia lobar com necrose profunda e escarro sanguinolento. É muito agressivo. E o Proteus mirabilis é um exemplo perfeito, tipo de livro, de uma cascata bioquímica. A presença de uma única enzima, a urease, vira uma complicação clínica gravíssima. A urease quebra a ureia, o que faz o pH da urina subir lá para o teto.
E o que acontece? O magnésio e o cálcio precipitam e formam cálculos renais enormes. É um efeito dominó perfeito que complica todo o trato urinário do paciente. Vamos para a parte 5. Pseudomonas e os famosos bacilos gram-negativos não fermentadores, os BGNF. O que vocês precisam fixar aqui é esse checklist de triagem na bancada. Achou colônia que não fermenta numa conch? Já é um baita sinal. Faz o teste de oxidase na hora. Só lembrando, cuidado para não usar alça de ferro e gerar falso positivo, tá? Positivou em 10 segundos? Pensa forte em pseudomonas. E aí você olha para os meios TSI e LIA e não tem mudança de cor. Isso confirma que essas bactérias usam vias metabólicas totalmente diferentes. Falando da Pseudomonas aeruginosa, no laboratório ela é famosa por aquele cheiro doce de uva e os pigmentos verde-azulados. Mas clinicamente, pensa num paciente imunocomprometido ou com fibrose cística. Aqueles pigmentos não são só estética, tá? A pioverdina rouba o ferro do paciente e a piocianina causa danos tóxicos que levam a uma necrose terrível do tecido. São fatores de virulência brutais. E quem é o alvo principal? Imagina um paciente na UTI, grande queimado, entubado, cheio de acessos. De repente, ele evolui para um choque séptico. Esse é o parque de diversões da Pseudomonas. E preste muita atenção, a dinâmica de surtos nessas unidades quase sempre rastreia de volta para focos ambientais no próprio hospital. Respiradores contaminados, soluções mal manipuladas, a equipe tem que ser rápida para rastrear isso. E finalmente, parte 6, diagnóstico e controle. Chegamos na pergunta de $1 milhão. Você está lá no plantão, tem um paciente cateterizado apresentando febre alta aguda, hipotensão e rebaixamento de consciência. Sinais claros de sepse grave. O que você faz? Você não espera. A conduta definitiva é coletar amostras de sangue imediatamente, seguindo todas as regras de asepsia, antes mesmo da primeira gota de antibiótico empírico entrar na veia. O laboratório vai ser o seu único farol seguro daqui para frente. A gente entra com um arsenal pesado, carbapenêmicos, cefalosporinas de geração avançada, colistina. Mas olha, os mecanismos de resistência hoje, tipo a resistência aos carbapenêmicos mediada por plasmídios em hospitais, correm soltos. A terapia empírica é só para segurar as pontas. O tratamento real e eficaz depende estritamente do antibiograma. Sem isso, a gente está atirando no escuro. E essa frase resume a essência da medicina preventiva dentro do hospital. A nossa melhor arma contra surtos não é um superantibiótico novo, é o controle ambiental chato e rigoroso. É lavar as mãos, é a técnica estéril impecável e, pelo amor de Deus, é tirar o catéter urinário ou o acesso venoso do paciente assim que eles deixarem de ser absolutamente essenciais. Eu quero terminar deixando essa reflexão para vocês. As bactérias estão vencendo a corrida dos antibióticos. Como é que a sua geração de médicos vai manter o controle das UTIs no futuro? O laboratório dá o mapa, mas o manejo racional e a disciplina implacável lá no leito dependem de vocês. Pensem nisso. E até a próxima revisão clínica.